Olá, conversaremos agora sobre como obter o beta, medida de risco sistemático, quer dizer, abordada por nós em outras conversas. Nesse nosso bate-papo, temos então o objetivo de apresentar a obtenção do beta por meio de diferentes caminhos. E aí, se vamos tentar encontrar o beta é uma medida de risco sistemático que mede a sensibilidade aí do ativo em relação ao mercado, quer dizer, um conjunto diversificado de ativos, podemos fazer essa obtenção de diferentes formas. Então, se nós temos as cotações do ativo e do mercado, quer dizer, nós podemos então calcular os excessos de retorno, quanto essas cotações renderam acima de uma taxa livre de risco, e a partir daí podemos calcular os betas usando procedimentos quantitativos relativamente simples. Geralmente, o cálculo envolveria procedimentos quantitativos aí, de estatística, de regressão, de mínimos quadrados ordinários, e que não seriam nada complicados. Então, em linhas gerais, o que é o beta? O beta é uma medida de risco sistemático que busca capturar a sensibilidade do comportamento do ativo em relação a um conjunto diversificado de ativos que podemos chamar de mercado. No Brasil, podemos entender o mercado de ações e a representação do comportamento do mercado por meio do Ibovespa. Então, se vamos entender como calcular o beta a partir disso daí, poderemos analisar o comportamento do ativo a partir do comportamento do mercado. Então, no caso, o mercado gerou um prêmio de retorno, quer dizer, acima da taxa livre de risco 2. O ativo gerou um prêmio de retorno também acima da taxa livre de risco de 2,8, quer dizer, um multiplicador de 1,4. Agora, se, por exemplo, o mercado cai 4 e o ativo cai 5,6, também um multiplicador aí de 1,4, quer dizer, nós acabamos descobrindo exatamente isso. Quer dizer que o beta capturaria essa sensibilidade no caso de 1,4. O que isso aqui representa? Que ele é mais sensível aí que o mercado, ele oscila mais que o mercado, quer dizer, seria o beta de um ativo entendido como agressivo, né? Quer dizer, que dotado de maior risco relativo aí ao mercado e risco sistemático. Como na prática nós podemos ter mais dados não perfeitamente posicionados aí no segmento de reta, o que nós acabaríamos fazendo é tentar usar algum modelo de ajuste estatístico, como um modelo de regressão centrado em mínimos quadrados ordinários, e poderíamos então entender o beta como, né, o coeficiente de inclinação ou o coeficiente aí de ajuste. E aí, nesse caso, se eu quero fazer esse cálculo usando uma planilha, como uma planilha Excel, uma planilha Google, quer dizer, nós teríamos então uma função que permitiria calcular esse coeficiente aí de inclinação da reta de ajuste, no caso x e y, né? Então, y, o comportamento do ativo, quer dizer, x, o comportamento aí do mercado, lembrando aí que eu estou entendendo os excessos de retorno, os retornos acima da taxa livre de risco. Então, se eu lanço a informação na função do Excel, então, no caso, o y está entre a célula B2 e a célula B6, e o x está entre a célula A2 e a célula A6, quer dizer, se eu uso essa função, aí eu conseguiria, então, calcular, quer dizer, no caso desse exemplo numérico daqui, o beta calculado, que é a inclinação aí da reta que ligaria os pontos, seria igual a 0,98. Agora, se eu estou tentando consultar betas de ações negociadas em bolsa, posso fazer isso por diferentes fontes aí de dados. Uma possibilidade seria usar, por exemplo, as informações lá do Traders Club, quer dizer, uma empresa que fornece informações sobre empresas negociadas em bolsa. Então, eu posso usar esse endereço daqui, onde no final do endereço eu posso colocar o ticker, quer dizer, o código da empresa para a qual eu desejo obter informações, como, por exemplo, o ticker de uma empresa chamada Braskem, ou o ticker, o código dessas ações em bolsa da empresa Magazine Luiza ou Magalu. Então, quando eu coloco o ticker nessa barra de endereço, ele vai dar
uma série de informações sobre a empresa, incluindo o beta. Então, ao usar o endereço com o ticker, o código da Braskem, BRKM5, ele vai dar lá a informação, quer dizer que essa empresa ela tem, na verdade, um beta calculado aí no horizonte de 5 anos, é igual a 0,74, quer dizer, um comportamento aí menos intenso que o mercado, né? Já que o mercado seria beta igual a 1, menos que 1, menos intenso, mais defensivo ou conservador que o mercado, quer dizer, maior que 1, mais agressivo, né? Com risco sistemático maior aí que o do mercado. Se eu vou adiante e troco o código para a empresa Magazine Luiza, quer dizer, ticker MGLU3, aí eu verificaria um beta, também calculado para 5 anos, igual a 1,15, indicando que o risco sistemático dessa empresa, dessa ação, é maior aí do que 1, quer dizer, mais elevado aí que o do mercado. Agora, se eu tenho desafios em relação à obtenção dos dados, então, se a empresa ela não tem ações, ou a empresa tem ações, mas não tem liquidez, não tem negociabilidade em bolsa, e a partir daí eu não consigo obter as cotações, eu posso triangular, né? Essa ideia do triangular quer dizer, eu posso realizar esses cálculos no mercado com um volume maior de dados, como o mercado, por exemplo, norte-americano, e depois eu trago isso, eu triangulo para a realidade brasileira, fazendo alguns ajustes para a partir daí entender como é que esses dados seriam na realidade brasileira, quer dizer, desprovida aí dessa abundância de dados para calcular o beta. Nesse caso, é exatamente isso que eu faria. Eu iria para o mercado com o maior volume de dados, faria os cálculos nesse mercado e depois traria para a realidade brasileira, efetuando alguns ajustes. O procedimento é esse. Quer dizer, eu vou realizar esses cálculos num contexto onde eu tenha muitos dados, como o contexto norte-americano, e uma vez feito isso, por meio de alguns ajustes, eu trago essa informação para o contexto brasileiro e a partir daí eu uso essa informação nesse contexto brasileiro. Daí é o que eu estou chamando então de triangulação, né? Eu vou pegar, na verdade, essa informação em outro e a partir daí eu vou triangular, eu vou ajustar e trazer para a nossa realidade. E aí, nesse caso, uma possibilidade de uso envolveria os dados disponibilizados pelo professor Damodaran, professor de ascendência indiana, radicado nos Estados Unidos há muito tempo, professor da Escola de Negócio aí da Universidade de Nova York. E no site do professor Damodaran, quer dizer, stern.nil.edu/til/adamodar, nós podemos ter a possibilidade de encontrar uma série de dados que permitem fazer essa estimativa para o contexto da economia norte-americana e depois ajustar para o contexto da realidade brasileira. Então, se nós entramos na página do professor Damodaran, nós aí vamos verificar justamente essa possibilidade, quer dizer, Damodaran oferece aí uma série de dados que podemos usar nesse contexto para a partir daí obter e trabalhar betas lá da economia norte-americana, mas que podemos trazer por meio de uma série de ajustes para o contexto brasileiro. Essa nossa conversa, né, sobre como usar esses betas e ajustar para o contexto brasileiro é objetivo aí de um outro bate-papo nosso, quer dizer, de uma outra conversa nossa, é disponível também no conjunto aí das nossas conversas e dos nossos diálogos. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido, que envolvia apresentar a obtenção do beta por diferentes caminhos e verificamos algumas possibilidades, quer dizer, de calcular usando planilha, lá a função inclinação, de eventualmente consultar quando o negócio tem ações líquidas negociáveis aí em bolsa por meio lá de algumas ferramentas, como a do Traders Club, ou eventualmente triangular, quer dizer, fazer um cálculo num contexto com mais dados, como o norte-americano, e trazer para a realidade brasileira. Bons estudos!